Você Traz. falou que você descobriu com novo, com 16 e tal, e Uhum. falou, mas não foi tão legal. Mas você teve alguma experiência ruim, alguma coisa ruim na tua vivência, ou só porque você acha que estava muito novo Eu acho mesmo, que e tem a ver com desenvolvimento eu acho por esse lado. Eu fisiológico, acho por que esse lado. tem um É. lado científico que diz que 16 anos ainda é muito novo, É acima dos muito 21 novo. já é seguro. É, Tem porque o um... seu cérebro está em desenvolvimento, sacou? Sim. Então, você, o álcool ou o cigarro nem qualquer idade. Mas aí veio agora, então, essa concepção, depois do conhecimento que você viu, pô, Depois. comecei cedo, não foi nada que você viveu, assim, que foi traumatizante em Nada, relação ao nada. consumo. Não, exatamente. Foi uma parada que, assim, comecei novo ali, com 16, conhecia cannabis recreativa. Aí, já com 18, né, já conhecia essa questão da família que eu falei, já pesquisava muito Já tava sobre... estudando Já estava direito. estudando muito sobre a questão legislativa, a questão histórica da cannabis, a questão medicinal em si, que também envolve a questão histórica, porque a cannabis já é usada como medicamento há mais de 2.500 anos antes de Cristo, entendeu? Então, só para contextualizar o pessoal, no primeiro livro de farmacologia, que é de um grego, ele cita a cannabis já como uma erva medicinal. Isso é muito doido. Então, assim, com toda essa pesquisa, A galera foi cagando, né? eu comecei a pensar assim, poxa, esse uso que eu fiz muito novo não foi legal desse ponto de vista. Eu podia ter conhecido mais velho a parte recreativa, sabe? Porque eu acho que isso é importante, você desenvolver toda a questão da personalidade, Sim. Total. ter esse discernimento, né? Porque querendo ou não, cara, assim como o álcool, como o café e etc, é uma droga, então você tem que tratar ela com certo cuidado. E fazer a boa escolha, né? A escolha A consciente. gente tem que Exato. ter realmente esse tato na hora de falar, porque ninguém em nenhum momento aqui tá vangloriando a droga pela droga, sacou? Uhum. Falando de assim, a cannabis em si vai a salvação de qualquer coisa. Não, é uma droga, cara. A gente tem que entender isso e as pessoas entenderem isso. Porém, o jeito que é demonizada a parada, Exatamente. a visão que tem de um negócio, não é simplesmente que é uma droga. É uma parada muito maior. Não, exatamente isso, mano. Sacou? Que nem você falou, a guerra às drogas, ela vem de muito tempo, né? Vem de podar raízes, ela vem... Não é simplesmente a polícia hoje tentando prender droga. Sacou? É gigantesco. Você puxa aí na história e nessa época eu comecei a ver, você começa a pesquisar e você vê que lá em 1986 em Israel os caras já pesquisavam. O Rafael Mecholem, Sim, que é assim referência, Foi o que separou mesmo, foi o que descobriu separou a THC, molécula né? do THC e do CBD e falou, não, olha, é assim. E mais louco ainda, os Estados Unidos, na Guerra Fria, eles pesquisavam sobre como a cannabis agia no ser humano de maneira escondida. Isso é muito doido, né? Olha. E voltando nessa questão que você falou, foram os caras que fizeram totalmente uma propaganda para a proibição mundial. Os Estados Unidos foi piloto aí, eu acho que Foi um dos pilotos, na proibição mundial, né? O Brasil, acho que foi a primeira lei mundial contra a cannabis, é brasileira, Não, né? na verdade foi uma lei que Napoleão promulgou ela quando ele dominou ali a região do Marrocos, no norte da África, para os caras pararem de fumar haxixe. Então, aquela ali foi a primeira lei de fato histórica. Pode crer. Tô aqui com o meu diretor de marketing, tô certo, Pedrinho? Tá certíssimo. É isso aí. Inclusive, Isso aí. Diego já sabia disso, ele fingiu que errou. Fez um só testinho, né? Não, mas Foi. não tem isso. A primeira Aí lei depois, do Brasil em é 1830, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, isso aí. veio a lei De- proibindo a questão da cannabis. E o mais doido de tudo, ela tinha uma pena para quem fazia o tráfico, que no caso eram sempre brancos e portugueses, de você pagar uma multa e ser liberado. Agora, para os usuários, Era que prisão, eram né? Os maioria negros. negros e etc., era prisão. Isso mesmo. Olha Entendeu? só. Então aí você Mas já ela vê foi marginalizada. a marginalização e a tentativa do encarceramento em massa. E é uma parada literalmente racista, velho. Tipo, Sim. a cannabis, ela tá na origem da cultura africana no geral, tá ligado? Eles usam não simplesmente por usar, eles têm isso como raiz, sacou? E, consequentemente, dessa raiz, usam uma coisa que serve como medicamento. Que seria Eu a cannabis, particularmente, eu não consigo enxergar a cannabis como droga, só do ponto de vista de adjetivar ela como um produto do crime. Aí beleza. Porque ela não é considerada farmacológica hoje, legalmente, né? Aqui, pelo menos, no Brasil. Então, eu acho que é meio contraditório, assim, porque
é uma planta, né, mano? A gente tá falando de algo in natura, assim, sabe? Sim, que isso... tem vários efeitos já medicinais em natura. Exatamente. E o que valorizou, acho que a cannabis, o que fez ela atravessar os séculos, não foi não só o poder recreativo dela, que já era conhecido também há milênios, assim, mas eu acho que veio da parte medicinal, né? Dessa curiosidade humana de procurar, até mesmo da parte recreativa do ponto de vista de amenizar dores, bro. Porque hoje a gente toma um tarja preta e todo mundo acha ok. Exatamente. Entendeu? E lá antigamente o cara dava uma cachimbada e pronto. Tava tranquilo. Quando eu falo que é considerado droga, assim, falando desse ponto de vista, é o fato de que tudo que a gente usa... Quimicamente, né? Que faz um efeito químico no seu corpo, eu tô falando de remédio. Não, eu também, entendi né? perfeitamente. Tem essa ideia de ser droga, porque querendo ou não, tudo que você faz uso constante vicia. Não adianta falar, tipo assim, cannabis não vicia. Vicia. Sim. Tá ligado? A mesma coisa se você se acostumar a tomar Dorflex todo dia e só dormir com Dorflex. Se você não tomar um Dorflex naquela noite, seu corpo não vai receber alguma coisa que tem no Dorflex, não vai conseguir dormir direito. É normal do corpo humano isso acontecer. Eu acho que isso vai além, sabe? Porque a gente entra numa discussão aí que o Rômulo já deve estar afiado, que é essa onda do direito individual, né? Sim. Porque você viola um direito individual, que é um princípio constitucional, quando você fala pro cara, você não pode fazer isso aqui. Mas o pior Exatamente. é que você não pode pelo motivo mais esdrúxulo, tá ligado? Eu não pode porque eu não quero, desculpa, sacou? Não pode porque eu não acho legal. Não pode porque, pra mim, é criminoso o negócio, sacou? É marginal. Então, essa que é a questão toda do debate. Não pode por quê? Certamente. E aí a gente tem que... Foi muito legal isso que ele falou, porque assim, a gente tem que imaginar que hoje nós estamos aqui tomando álcool, que é uma droga muito mais prejudicial do que a cannabis. A gente toma medicações... né, e principalmente para ansiedade e depressão, que são opiáceos. Pô, é feito da papoula, é a mesma planta que você faz heroína. Sacou? É muito mais pesado que a cannabis. Então, nessa questão, seja do uso medicinal, seja do uso recreativo, é uma planta... Muita hipocrisia, né? Ela tem um psicoativo, isso é muito importante. E a gente tem que saber que existem momentos e momentos para você usar esses psicoativos que tem na planta, que são os canabinoides, seja o CBD, seja o THC, seja o CBN, o CBG, entendeu? Porque a galera acha que é tudo doideira, cada uma tem uma finalidade. Tem planta para dormir, planta para estudar, planta para, né? Exato. Para curar uma dor, para curar uma dor, para curar uma depressão. Tem uma pessoa que tá comentando aqui, ó, vou ler aqui, você dá licença, nego, ó. Que desguadar, ela tá dizendo, minha sobrinha é autista e ela estava fazendo uso do óleo de cannabis, mas infelizmente a Abrace está com óleo comprometido, não é puro e agora estamos procurando ter o direito de plantar. Olha, Kids, eu vou deixar o Romulo responder você, mas eu posso te dizer, vai firme, brother. Procura aí, tem que plantar sim, tem que se procurar muito mesmo, ter o conhecimento e fazer isso, cara. Muito, muito bacana. E assim, é uma questão que, respondendo também um pouco essa mãe, que entra muito no que a gente está falando aqui da questão do psicoativo, do recreacional, do medicinal. Porque se você está usando a cannabis do lado medicinal, você tem que estar lembrando que você quer atingir alguma enfermidade, alguma dor. Seja um autismo, seja o Parkinson, seja o Alzheimer, seja uma dor crônica. Então, é importante que não só além de você querer cultivar, tá? É você, assim, saber o que, quando chegar nessa questão do cultivo, o que você está cultivando, como você está produzindo esse óleo. E é aí que está toda a questão que, às vezes, é deixada de lado por muitas pessoas que são do ramo de cannabis aqui no Brasil e desse meio, que, cara... Ok, é uma planta, ela tem inúmeros benefícios, mas não é assim também pegar e fazer e ok. Sacou? É o que ela falou, tá comprometido, tem que ter um óleo de qualidade. Tem que ter um óleo de qualidade. Foi manipulado numa... Você vai extrair, cara, você vai extrair um óleo. E aí a gente aprende isso em química básica na escola. Você vai extrair ele como? Com álcool, decantação, como que vai ser? Dependendo do jeito que você extrai, ele fica um metal pesado, ele fica uma substância que é nociva para o corpo às vezes. E você tem que ter noção disso. Você está dando isso para uma criança autista. Então, qualquer substância ali vai alterar o humor dela ou a percepção dela de alguma maneira. Então, tem que ter o cuidado nisso também. E vocês fazem esse papel lá, não fazem dessa assessoria? Na verdade, a gente faz assessoria, mas quem faz os óleos todos que a gente trabalha é a nossa parceira, que é a UC Hemp, que está lá no Oregon, que já trabalha com isso assim há mais de 6, 8 anos. Opa! Não, tranquilo. E eles fazem falando de extração,
que é muito bacana, que é por CO2, ponto crítico de CO2. Então você não tem o uso de nenhum gelo seco, solvente. como se fosse. Não. Você pega o CO2 no ponto crítico e aí você bombardeia as flores de, para quem conhece, para quem já viu, ou pesquisa na internet, flor de skunk ou flor de cannabis. Você bombardeia ela e dali você extrai o óleo puro. O garçom vai botar uma fotinha ali que ele é foda. Show, garoto. E aí sem nenhum tipo de solvente. O óleo puro. Puro, sacou? Geralmente a galera extrai com álcool, né? Álcool muita cereal, gente... álcool 100%. Infelizmente, muitas, às vezes... Gente, desculpa o que eu vou falar, tá? Mas algumas associações fazem isso, outras não, já tem uma tecnologia melhor, mas algumas ainda fazem uma extração que é mais rudimentar, que é por meio de algum solvente. E isso é ruim, é prejudicial, isso interfere, entendeu? E aí, nesse ponto que eu tava falando, que o assunto, cara, ele vai muito além, é uma ciência. Sim. É a genética da planta que você tá usando, é como você tá extraindo, é como você tá utilizando. Fala um pouco sobre isso, cara, sobre o tipo de genética, as finalidades. Assim, Isso é muito interessante, né, cara? Porque a gente tem aí na história três genéticas, desculpa, que são, como que eu posso dizer, naturais. É a cannabis sativa, a ruderalis e a cannabis índica, certo? Então a gente tem aí a cannabis sativa, que é endêmica de algumas partes do planeta, a ruderalis, que é de outra ali da região da Mongólia, China e etc. E a cannabis índica, que é ali da região do Afeganistão, do norte ali do Marrocos, entende? E a partir dessas plantas foram se criando várias cruzas, inúmeras, né? misturando ali as genéticas. Misturando as genéticas, dependendo do que você quer. Eu quero mais THC, eu quero mais CBD, né, que é muito pesquisado hoje em dia. Não, eu quero uma planta que seja para mim só extrair a fibra dela, né, que é o que a gente conhece como cânhamo industrial hoje.